Olá, queridões e queridonas, sejam muito bem-vindos ao Grupo João Bosco. Este é o Programa de Desenvolvimento Pessoal Novamente. Meu nome é Felipe Oliveira, hoje eu atuo como psicólogo clínico e nós vamos conversar um pouco sobre saúde mental. Nós vamos fazer 20 encontros. Nos 10 primeiros encontros nós vamos falar sobre saúde mental individual e nos 10 últimos encontros vamos falar sobre saúde mental coletiva. Felipe, por que o nome Novamente? De tantos nomes para escolher, por que você escolheu esse nome? Novamente é uma palavra ambígua e ela pode significar tanto novamente, de ter uma mente nova, como pode significar coisas que nós fazemos sem saber por que fazemos e repetimos tudo isso todos os dias novamente. Vou dar um apanhado geral com base na teoria psicanalítica, que é a teoria na qual eu atuo, na qual eu trabalho. Haverá algumas participações especiais. Minha esposa também é psicóloga. Ela falará conosco. E vou dar um apanhado geral por quê que nós repetimos as coisas sem saber por que repetimos. No texto Repetir, Recordar e Elaborar, Freud ele cita um fenômeno muito interessante, que é o fenômeno da compulsão à repetição. Que compulsão é essa, Felipe? Freud, ele, no início da sua carreira, quando ele foi para a França, ficar com Charcot ali e vendo sobre a hipnose, sobre o método catártico que Charcot utilizava, Freud percebeu que, naquela época, existiam muitas mulheres que eram consideradas mulheres doidas e loucas naquela época. Eram mulheres que tinham estrabismo, os olhos eram estrábicos, eram mulheres que muitas vezes não andavam, mulheres que se tremiam, mulheres que paralisavam. Então Freud começou a entender que era um fenômeno muito recorrente naquela época. E Charcot, através da hipnose, percebeu um discurso muito comum entre essas mulheres. Tanto que Freud, pouco depois, falou que as histéricas, elas sofrem de reminiscências. Mas Felipe, o que é reminiscências? Reminiscências são lembranças. As histéricas sofrem de lembranças. Como assim sofrem de lembranças? Freud constatou que o discurso dessas histéricas mostravam sempre lembranças que foram reprimidas e que aquilo trazia algum efeito no corpo daquelas mulheres. Efeitos muitas vezes drásticos, como a paralisia. E ele entendeu que a dor da lembrança ela é uma dor real. Que a dor desse fenômeno ela acontece de verdade. Freud viu, depois de alguns anos, que a hipnose não era em si o método mais eficaz e abandonou ela. Enquanto ele hipnotizava essas histéricas, elas falavam daquelas dores, daquelas lembranças que elas tinham, e quando a hipnose acabava, quando ela retomava a consciência, Freud percebeu que muitas vezes os sintomas saíam. Mulheres que eram estrábicas, os olhos voltavam ao normal, mulheres que muitas vezes não conseguiam, no caso de Ana, não conseguiam beber água, Freud percebeu e deu um copo de água para ela e ela tomou o copo de água. Então, assim, ele percebeu que elas, ao falar do problema, da lembrança que causava a dor, aquilo era de uma certa forma abreagido ou curado por um pouco período de tempo. Os sintomas voltavam e ele entendeu que a hipnose teria que ser descartada. Quando ele começou com a associação livre de ideias, que é falar abertamente aquilo que vem à mente do paciente sem se preocupar com questões morais ou coisas do tipo, ele percebeu que o paciente, ao invés de falar sobre determinado sintoma, como não era no método hipnótico, o inconsciente do paciente estava fechado ali e tinha resistências que não deixavam que ele falasse, com que ele acessasse aquelas lembranças traumáticas, ele começava a atuar, ele começava a fazer, a agir de maneira repetitiva, ao invés de falar sobre essas repetições, essas angústias,
a pessoa recalcava o falar, ela reprimia esse falar. Porém, ela expressava na forma do agir. Há uma linha tênue entre prazer e desprazer, entre a compulsão a repetir traços histéricos e angustiantes que nossa vida nos faz. Mas é meio estranho, né, Felipe, você falar que há uma linha tênue entre prazer e desprazer. Como assim? Como a pessoa ela pode ter prazer em relembrar um trauma ruim que ela viveu ou uma lembrança que foi angustiante? Como assim? O indivíduo se coloca numa posição de homeostase, sempre. O nosso cérebro faz isso. Se coloca nessa posição de voltar ao estado inicial ou anterior a todas as coisas. Ou seja, ao surgir um conflito no sistema psíquico em si, a própria psique da pessoa, o próprio sistema psíquico, ele se encarrega a fazer com que esse conflito se resolva da maneira mais preguiçosa ou econômica possível, com menor gasto energético. Como assim, Felipe? Freud chamava essa energia de libido. E o nosso sistema psíquico, ele tende a resolver os nossos problemas economizando libido, economizando energia. Tudo isso para retornar a nossa mente ao estado anterior, ou seja, ao estado antes que o conflito existisse. Outro caminho era o caminho da tão almejada elaboração. A elaboração, ela é um fenômeno que acontece quando essa repetição que o paciente faz, e essa repetição acontece em todos os lugares. Vou te dar um exemplo muito claro. Já percebeu que muitas vezes nós sabotamos a nós mesmos? Nós sabemos que aquilo não deve ser feito. Nós sabemos que aquilo vai fazer mal, mas nós fazemos aquilo. E muitas vezes não entendemos o porquê. Perguntamos, mas eu sei que isso é mal para mim, é um malefício para mim. Seja em qualquer área, muitas vezes nós tratamos o outro com falta de respeito, ou muitas vezes nós tratamos a nós mesmos, queremos algo, mas tratamos a nós mesmos como o segundo plano de tudo. E nós deixamos de fazer coisas e depois falamos, poxa vida, por que eu não fiz? Não é? Mas este fenômeno ele é facilmente curado quando nós conseguimos elaborá-lo. O processo da elaboração não é tão fácil, mas depois que a elaboração acontece, esse sintoma ele é cessado. Queridos, a psicologia ela não garante cura para os problemas psíquicos, principalmente relacionadas às teorias psicanalíticas, né? Essa palavra cura é até uma ofensa ao ramo psicanalítico em si, mas a psicologia ela mostra uma forma de elaborar, de resolver, de atualizar o teu sistema psíquico para que a dor advinda dessas histerias, desses problemas, dessas lembranças, elas possam ser cicatrizadas. Como é que funciona a cicatriz? Ela está ali. Você vê, você sabe que aquilo um dia doeu bastante, mas hoje você passa a mão e não dói mais. É essa a proposta da psicologia hoje. É fazer com que você conviva com o teu sintoma, com o teu problema, sem que ele te doa. Vou dar um exemplo muito claro. Havia uma moça. Essa moça, ela tinha mais algumas irmãs, para ser mais exato, mais 2 irmãs, e ela convivia somente com o pai. A mãe dessa moça não estava em casa. Frequentemente, o pai pedia para que essa moça cortasse as unhas dos pés dele. E ela ficava muito pilhada porque ela não queria cortar as unhas dos pés do pai. E as irmãs achavam aquilo um absurdo. Como assim você ia ficar atendendo aos gostos do meu pai? Você sabe que meu pai é um homem muito egoísta, né? E ela ia lá, e chateada com aquilo, e cortava as unhas do pai, né? Só que ela começou um processo analítico. Pouco tempo depois, ela percebeu que aquele momento de cortar a unha do pai, mesmo sendo um momento que, aos olhos das irmãs,
era muito humilhante aquilo, ela entendeu que era uma oportunidade de estar em contato com o Pai. Ela viu isso na terapia. Ela viu isso na análise. Então, as coisas ressignificaram na mente dela. Ela elaborou aquilo. Quando o pai pedia para que ela cortasse as unhas dele, ela ia. E ia de maneira muito alegre. As irmãs achavam um absurdo e continuaram achando. O pai continuou a ordenar que ela cortasse as unhas dos pés. Mas dentro dela, ela viu que aquele momento já não era mais angustiante. Já não doía mais. Felipe, o que você quer dizer com isso? Pode ser que as coisas não mudem por fora. Mas quando a gente se encontra com a nossa elaboração, com a nossa atualização psíquica, a gente percebe que as coisas mudam dentro de nós. Quando nós percebemos que no mundo nós podemos passar por muitos sofrimentos. Sofrimentos muitas vezes que nós não vemos o chão. Mas quando nós entramos em contato com nós mesmos e descobrimos e redescobrimos a nós mesmos todos os dias, as coisas começam a mudar. Mas não lá fora, mas aqui dentro. Algo muito interessante é que existia um homem. Este homem ele se chamava Paulo de Tarso. Ele escreveu uma carta, num dado momento, a um povo de Roma. E ele fala, próximo ao fim desta carta, de uma frase muito psicológica. E eu quero abrir com vocês. Ele diz assim, está no capítulo de Romanos, no livro de Romanos, propriamente dito. No capítulo 12, no verso 2, ele diz assim, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha como isso é interessante. Paulo diz que nós não devemos nos amoldar às coisas externas, porque lembra o que eu falei? A mudança ela não é externa. O mundo lá fora muda. Muitas vezes para pior. Mas o teu mundo interno com certeza muda para muito melhor. E o apóstolo Paulo ele fala isso. Não se prenda a coisas externas, mas renove a sua mente. Tenha uma nova mente. Para que vocês entendam qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que nós vamos falar aqui é justamente sobre isso. É como você consegue renovar a sua mente, mesmo diante de todos os conflitos que nós passamos diariamente. Como ter uma nova mente, sabendo que não há possibilidades alguma de melhora muitas vezes. Sabemos que nós temos uma habilidade muito peculiar, uma habilidade de se amoldar muito facilmente. Quer um exemplo? Nós vemos esquimós sendo submetidos a níveis muito baixos de temperatura. Coisa que se nós levarmos para o nordeste do Brasil, com certeza ele não sobreviveria ali. Mas aquela pessoa ela consegue se amoldar àquele padrão de vida. Ela consegue sobreviver ali. E é isso que acontece e acontecerá com você no decorrer deste programa. Você vai entender que é muito trabalhoso o processo, mas quando nós chegamos ao final dele, nós veremos que vale a pena. Vale a pena deixar com que nossa mente seja trabalhada e que nossa mente seja atualizada por nós mesmos. Vale a pena conhecer quais são os padrões que nós devemos seguir ou quais são os padrões que nós não devemos seguir. Verá que por fora o mundo pode não mudar, mas o teu mundo aí dentro, ele mudará. Desejo a todos vocês uma excelente vida. E lembre-se, sempre tenha uma nova mente.